Eletroforese em gel de agarose, uma das técnicas mais utilizadas por laboratórios de biologia molecular. Mas que tal sair um pouco da teoria e ver na prática como essa técnica é realizada? Hoje nós vamos fazer uma visita virtual a um laboratório de biologia molecular. Vamos lá? A eletroforese em gel de agarose é uma técnica utilizada para a gente separar fragmentos de DNA de acordo com o tamanho que eles têm. E muitas vezes a gente utiliza essa metodologia para visualizar e analisar o resultado ou produto da PCR, a reação em cadeia da polimerase. E através dessa técnica a gente consegue identificar bilhões e bilhões de cópias de um ou mais fragmentos diferentes de DNA. A gente está vendo aqui o chamado aparato de eletroforese em gel de agarose. Ele é constituído por uma cuba e um suporte que vai conter esse gel de agarose. Essa cuba é completada com um tampão específico. E aqui a gente tem um suporte que corresponde ao nosso gel de agarose. O que é esse gel de agarose? É como se fosse uma gelatina. Imagine que você vai fazer gelatina em casa. Você dilui aquele pozinho com uma água quente. Antes dessa gelatina solidificar, imagina que você pega um pente de cabelo e coloca esse pente enfiado dentro dessa gelatina. A hora que ela solidificar e você retirar esse pente, concorda que vão ficar vários furinhos? É exatamente isso que a gente faz no laboratório. A gente mistura um pozinho chamado agarose com um tampão quente específico. E antes dessa agarose solidificar, como a gente está vendo aqui, a gente insere nesse gel de agarose um pente como esse. A hora que essa agarose solidifica, a gente retira esse pente. E esse pente vai fazer com que sejam formados vários buraquinhos que a gente chama de slots. E é dentro desses slots que a gente insere aqueles produtos de PCR ou aqueles fragmentos de DNA que a gente vai analisar. Então vamos ver agora como essa técnica é realizada. Como eu já falei, dentro dessa cuba foi colocado um tampão específico. Aí a gente vai inserir o nosso suporte já com gel de agarose solidificado aqui dentro da cuba. E retirar aquele pente que serve para formar os chamados slots. O que a gente vai fazer é inserir dentro dos slots os produtos de PCR ou qualquer outro material relacionado a DNA que a gente queira analisar. Depois de colocar cada amostra de DNA em um dos slots, a gente vai fechar essa cuba e ela vai ser ligada numa fonte de energia. Vejam que nessa cuba tem um fio preto que corresponde ao polo negativo e um fio vermelho que corresponde ao polo positivo. E os slots onde a gente inseriu as amostras de DNA estão aqui bem próximos do polo negativo. Se a gente lembrar das nossas aulas de genética, o DNA tem uma carga, que é uma carga negativa, por conta dos grupos fosfatos que fazem parte de cada um dos nucleotídeos da molécula de DNA. Então, a hora que a gente ligar essa fonte, vai passar corrente elétrica através desse gel de agarose. E essa corrente vai fazer com que as moléculas ou os fragmentos de DNA migrem do polo negativo em direção ao polo positivo. E aí, o que vai acontecer nesse processo chamado eletroforese? Aqueles fragmentos de DNA de menor tamanho, eles vão passar com a maior facilidade através dos poros desse gel. É como se fosse uma malha. E aí eles vão migrar mais rapidamente e chegar mais próximos do polo positivo. E aqueles fragmentos de DNA de maior tamanho, eles vão ter mais dificuldade de passar através dos poros dessa agarose. Então eles vão migrar através dessa agarose numa velocidade mais lenta e vão ficar mais distantes do polo positivo. E é dessa maneira, então, que a gente consegue visualizar e identificar fragmentos de diferentes tamanhos, porque eles vão migrar e parar em diferentes pontos ao longo desse gel. Quando todo esse processo de migração de fragmentos de DNA terminar, a gente retira o gel da cuba e leva para um outro aparelho que vai tirar uma fotografia e vai nos indicar ou vai nos permitir visualizar os diferentes fragmentos.